Está entrando no ar a partir de agora pelo Conteúdo Liberado Play, também pela USBR TV, mais uma edição do nosso Trago Verdades. Hoje, programa de número 20 da terceira temporada, primeiro programa do mês de novembro. 2020 já está terminando, né, gente? Mas olha, a gente está aí sobrevivendo, resistindo, a gente está lutando contra esse inimigo invisível que é o novo coronavírus. Infelizmente, muitas pessoas estão indo embora, os números falam por si. A gente que fica, continua resistindo, a gente que fica, continua insistindo na nossa sobrevivência. Então, é aquele recadinho de sempre, né? É sempre muito válido, é sempre muito importante que você mantenha os seus protocolos de segurança, use máscara, não abrace, não beije ninguém que não seja do seu convívio familiar. Lave sempre as suas mãos com água e sabão. Se não tiver água e sabão, use o álcool gel, o álcool 70%. Saia de casa se precisar. Se não precisar, fique em casa. A gente precisa lembrar sempre que são pequenas regrinhas que fazem com que a gente continue mantendo uma expectativa de um futuro melhor, uma expectativa de que dias melhores estão sim por vir, mas que dependem muito da gente. Eu quero agradecer também a sua audiência aí do outro lado, no nosso programa da semana passada de Halloween. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria, pelo seu carinho. Foram muitas as mensagens. Foi um programa muito difícil da gente fazer. Eu acho que, como todos os outros programas também são, né? Porque eu continuo no meu isolamento social. Desde março eu continuo em casa, sem sair, sem colocar os pezinhos ali na esquina. Não sei nem o que está acontecendo, mas isso tudo é para me manter, porque eu também faço parte do grupo de risco. Isso tudo é para me preservar. Algumas pessoas não entendem, eu lamento por elas. Algumas pessoas insistem em acreditar que a pandemia já terminou, que tudo não passa de um grande exagero, mas infelizmente isso também não é verdade. Então, a gente continua vivendo, acreditando, a gente continua seguindo todas as nossas regrinhas, a gente continua acreditando, cada um na sua crença, dentro daquilo que acredita. Quem não acredita também, é como eu falo, meus pêsames, porque a situação está aí fora acontecendo, mas a cada novo Trago Verdades é um desafio muito grande para a gente fazer, porque a logística de um programa, ela não consiste só em ligar uma câmera, colocar as luzes, colocar as nossas artes e fazer, não, tem um trabalho de apuração, tem o nosso trabalho de produção por trás disso, e nesse momento, com equipe reduzida, com a nossa logística comprometida, isso tudo fica muito mais desafiador. Mas você que está aí do outro lado, você sempre estimula muito a gente a continuar. E eu acho que é esse estímulo, é essa força que vem aí do outro lado, que faz com que a gente siga, com que a gente resista e insista no que a gente acredita. Então, muito obrigado sempre pela sua parceria. E você pode participar aqui com a gente através do e-mail conteudoliberado@gmail.com ou então através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá você manda a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, que claro, sempre eu vou ter o maior prazer em responder. Aliás, eu gosto muito de conversar com as pessoas pelas redes sociais, é uma troca também muito bacana. Uma outra forma de você participar é através do site da USBR TV. Lá você vai encontrar a nossa programação, notícias, tudo que está acontecendo. Aliás, parabéns a toda a equipe do SBR News, a toda a equipe do jornalismo da USBR TV que se desdobrou para poder fazer a cobertura dessas eleições nos Estados Unidos. Vocês mandaram muito bem, eu acompanhei tudo e eu acho que o pessoal aqui no Brasil podia se espelhar um pouquinho em vocês, viu? Porque o trabalho foi de primeira qualidade. Parabéns, Paulo Sérgio, parabéns para todos os envolvidos nessa cobertura. E além do site da USBR TV, você também pode baixar gratuitamente o aplicativo. Você baixando gratuitamente o aplicativo, você tem todo o conteúdo da emissora na palma da sua mão e olha, ainda concorre a muitos prêmios, viu? Então, não perca tempo. Vá lá na sua loja do seu telefone, baixe o aplicativo gratuitamente e fique com a gente aqui. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a semana difícil que a gente teve com a morte do Tom Veiga, que deu vida ao Louro José. O Tom Veiga, do Mais Você, que infelizmente fez a sua viagem de volta para casa na semana passada, mas essa semana foi toda de muitas homenagens, de muito luto, de muita reflexão, e a gente vai fazer um balanço sobre tudo isso que aconteceu, porque no meio dessa história toda ainda aconteceram algumas polêmicas e a gente vai falar sobre isso aqui também. Tem ainda, gente, olha, ainda não foi nada decidido, mas a novela Pantanal, né, todo mundo já tá sabendo aí, vai rolar o remake da novela Pantanal na TV Globo, mas a gente, fuçando na internet, a gente descobriu que tem uma pessoa, um ex-piloto lá do Mato Grosso do Sul, que ele tem um verdadeiro acervo histórico sobre
a novela Pantanal, gravada na década de 90. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse museu da novela Pantanal. Tem ainda o nosso Em Alta na Tela, também, claro, a gente vai trazer aqui o que foi destaque nessa semana na nossa televisão. Tem o nosso Solidariedade de Verdade, que eu quero que vocês fiquem ligadinhos para poder participar, e se eu puder contar com a ajuda de todo mundo vai ser assim, fantástico. E tem muito mais coisa, claro. Tudo isso daqui a pouquinho na sequência, logo depois da nossa vinheta que passa bem rapidinho. Não sai daí não, viu? Foram muitas homenagens e muitos aplausos para o ator Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José do programa Mais Você, que na semana passada fez a sua viagem de volta para casa aos 47 anos, depois de sofrer um AVC. A gente passou a semana bastante sensibilizado, né? Não só pelas homenagens que a gente viu na internet, mas também com a força, com a garra e com o profissionalismo da apresentadora Ana Maria Braga. Na segunda-feira, um dia depois da morte do Tom, ela fez o programa ao vivo e fez ali uma homenagem, falou para os telespectadores um pouco do relacionamento dela com o Tom, contou um pouco da história dos dois, e ela resolveu durante todos os dias da semana fazer uma homenagem para ele, relembrar e falar sobre a memória dele. Isso é um ato assim muito louvável, num momento tão difícil, tão delicado, onde está todo mundo bastante sensível, até por conta da pandemia mesmo. A gente recebeu uma notícia dessa, assim, é muito triste, né? Mas eu acho que fica aí um legado de bastante trabalho, de muitas mensagens otimistas que o Louro mandava pra gente. A partir de agora vai ser mais difícil a gente acordar e não ter o Louro José acompanhando a gente no café da manhã, ou falando pra gente piadas, ou enfim, dando as suas tiradas de humor bem ácido que ele tinha. Vai fazer muita falta e a gente tem que levantar a cabeça, o show precisa continuar e a gente aqui na Terra só aprende a lidar com essa ausência que vai ficar muito grande. Mas, como eu disse, não foi só na televisão que as homenagens foram feitas, né? Os atores falando seus depoimentos e tudo, contando até curiosidades a respeito do Tom, mas na internet também muita gente se sensibilizou e foram muitos os desenhos compartilhados, muitas as homenagens, muitas pessoas falando sobre o carinho, né, que tinham pelo Tom e pelo Louro José, principalmente, porque o Louro, eu costumava dizer que o símbolo do Mais Você é um coração, né? Metade era o Louro e metade Ana Maria, e esse coração agora bate pela metade. Então, assim, o Louro, ele virou um personagem muito presente no nosso dia a dia, ele virou um membro da família da gente. Como é que pode um boneco, né, manipulado, um fantoche, ganhar assim, uma vida tão fabulosa, enfim, e mexer com um país inteiro, como foi agora que a gente viu com a morte do Tom Veiga. Ele, como eu falei, ele tinha 47 anos, ele deixou 4 filhos. E uma das filhas dele, ela completou 15 anos exatamente no dia em que ele morreu. Quer dizer, tem um peso muito grande. A família está muito abalada ainda. A morte é um dos grandes mistérios da humanidade. Eu acho que é um momento de transição que a grande maioria do planeta não consegue entender, porque a gente está lidando ali com a perda, né? E a gente não sabe perder, a gente não é preparado para perder em nada na vida. Mas por aqui a gente fica com as imagens do Louro José, a gente fica com esse papagaio fantástico que fez aí a alegria de todos nós durante décadas, não só no Mais Você, mas também na época do Note a Note, que a Ana Maria apresentava na Record TV. E a gente aqui do Trago Verdade só pode desejar vibrações muito positivas para toda a família, para todos os amigos, porque dentro da minha filosofia religiosa, eu acredito que a morte é só uma passagem, né? É só uma viagem de volta. Então, assim, eu acho que quanto menos dor, quanto menos sofrimento a gente produzir aqui, melhor essa viagem é feita, melhor essa viagem é realizada por quem parte. Então, eu só posso desejar para a família aí os meus sentimentos e a certeza de que um dia todo mundo se encontra para conversar isso tudo, para poder relembrar a vida na Terra. Mas o Louro, dentro do nosso adorável submundo midiático, ele vai fazer muita falta, mas ele deixa uma história muito bonita. A gente viu aqui na internet também
Aliás, antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre a cobertura do enterro. Ele foi enterrado em São Paulo e eu vi na internet também algumas pessoas reclamando, principalmente alguns colegas, reclamando a respeito da cobertura do enterro, que foi difícil, que os portões do cemitério foram fechados em São Paulo, que a imprensa não pôde acompanhar e que só tinha exclusividade para o Mais Você e sei lá mais o quê. Olha, gente, eu acho que diante disso tudo que a gente está vivendo, né, da pandemia, diante de tudo que a gente já viveu, já passou, eu acho que eu já cobri dezenas de enterros, dezenas de velórios, e é muito injusto com quem está ali ter que dar um depoimento sobre a pessoa que se foi, né? Por mais que seja famosa, enfim, é um momento horrível, é a pior pauta que se tem para fazer, é você cobrir um enterro ou um velório. Ok, faz parte do trabalho do jornalista, faz parte do nosso trabalho levar a informação para quem está do outro lado, mas eu acho que tudo na vida tem um limite, né? Então, se a família optou, se os amigos optaram por não ter imprensa dentro do cemitério, ou nesse momento, eu acho que a imprensa precisa aprender a respeitar também. A liberdade de imprensa é linda, mas ela começa onde termina o direito do outro. Acho que fica essa dica aí. Eu ia falar aqui sobre a internet antes de fazer essa observação, mas começaram a circular algumas imagens que a gente vai mostrar agora do boneco Louro José, né? O boneco que era manipulado pelo Tom Veiga, sendo guardado numa caixa pela última vez nos estúdios Globo. E as informações que a gente teve é que essa caixa é uma caixa especial, né? Porque o boneco ele tem um sistema motor dentro dele, não é só manipulado com as mãos do Tom, ele tem um sisteminha motor que o Tom também mexia, mas que, enfim, ele precisa de um certo cuidado e por isso ele exige uma caixa especial. E ele já foi para os estúdios Globo na parte lá de onde ficam guardados os bonecos, né? Onde está guardado a Priscila também da TV Colosso, enfim, ele está bem guardado porque o Tom se foi, mas o Louro só está descansando. O Louro, ele faz parte da televisão brasileira, o Louro faz parte da história e eu acho que o Tom deixa uma história bonita do Louro José. Eu acho que ninguém vai poder substituir o Tom no trabalho que ele fazia com o Louro. O Tom era o Louro e o Louro era o Tom. Eles eram uma fusão de ideias e de pensamentos. Mas o boneco está ali guardado. Talvez, no futuro, sem voz, ele possa voltar. Talvez ele possa, quem sabe, né, ser lembrado de alguma forma. Mas, por enquanto, o boneco está ali guardadinho, né? A casca do Louro José está ali guardadinha porque a alma dele já foi. Então, mais uma vez, os meus sentimentos, a minha positividade para todos os familiares, para todo mundo que conhecia o Tom Veiga. Eu entrevistei o Tom uma única vez só ao longo dessa carreira e as poucas palavras que a gente trocou mostravam ali o quanto esse cara era um cara especial para muitas pessoas. Então, eu acho que o importante é isso. O importante não é a vida que a pessoa leva, mas é o que a pessoa deixa depois da vida que ela leva. Olha, gente, já começaram a circular pela internet alguns burburinhos a respeito da data de estreia da novela Pantanal. Alguns dizem que vai ser no primeiro semestre do ano que vem, né, 2021, outros falam no segundo semestre, mais precisamente em setembro, mas a verdade é que a gente ainda não sabe de nada. O que a gente sabe é que vai acontecer o remake da novela, né, e que o elenco já começou a ser escolhido. Aliás, já estão falando até em alguns nomes, como Marcos Palmeira, Cássia Kiss, o Fagundes e até o nome do Luan Santana já foi cotado para fazer parte do elenco desse remake. Mas a gente ainda está aguardando informações concretas da TV Globo a respeito da produção, né? Até porque não envolve somente a escalação do elenco, tem também a logística das gravações no Pantanal, Mato Grosso do Sul, essa coisa toda. Então, assim, por causa da pandemia, as coisas estão um pouco diferentes, mas a gente aguarda informações a respeito do andar, né, dessa produção que promete. Se seguir o mesmo caminho da novela da década de 90, né, do Pantanal, da primeira versão, vai ser um novelão, porque foi um trabalho incrível, uma obra muito bem acabada, muito bem produzida. Enquanto isso, vamos falar de Pantanal. Um ex-piloto morador do Mato Grosso do Sul, chamado Luiz Henrique, ou Lilique, como ele é conhecido por lá,
ele reuniu um verdadeiro acervo com relíquias dos bastidores das gravações da novela Pantanal, lá da década de 90. E olha, gente, o cara é um verdadeiro colecionador. Ele tem, assim, peças, ele tem script da novela, ele tem autógrafos, ele tem fotos, tem registros dos bastidores. O Luiz Henrique, né, o Lilique, ele trabalhou na produção, fazendo o transporte aéreo dos atores. Então ele conhece todo mundo muito bem, né? A parte do elenco aí tem Cláudio Marzo, teve o próprio Marcos Palmeira, o Marcos Winter, a Cristiana Oliveira, Cássia Kiss também, tinha Tânia Alves, olha, tinha tanta gente, como eu falei, um novelão. E aí o Lilique, ele reuniu todo esse acervo e ele resolveu mostrar para um site local, né, lá do Mato Grosso do Sul. Ele mostrou parte desse acervo e as recordações dessa época, que foi uma época muito legal das telenovelas. Ele falou durante uma entrevista sobre os bastidores, sobre como era gravar, sobre as dificuldades que a produção tinha para gravar, né? Porque gravar no Mato Grosso é sempre um grande mistério. Mexer com o Pantanal tem os mistérios, as leis da natureza, né? Então, assim, ele contou isso tudo durante essa entrevista. Aliás, eu acho que esse material dele, alô, aí o pessoal do Mato Grosso do Sul, alô, pessoal aí da cidade dele, poderiam reunir isso e montar até uma espécie de museuzinho mesmo, né? Porque um espaço dedicado à novela, já que esse local serviu como locação. E também tem os depoimentos do Lilique, esse ex-piloto que guarda essa preciosidade da novela Pantanal, que foi produzida e exibida pela extinta TV Manchete. Que saudade da Manchete, eu gostava muito da programação da TV Manchete. Uma pena que a Rede TV não conseguiu tocar a programação no mesmo nível, a coisa meio que embolou um pouco, mas enfim, são águas passadas. Mas é importante que se valorize esse acervo, é importante que se valorize esse material. Então, vocês aí, autoridades da região do Lilique, do senhor Luiz Henrique, né? Providenciem um museu, providenciem um espaço para colocar isso à disposição, porque isso faz parte da nossa história cultural, faz parte da história da teledramaturgia brasileira, e isso não pode se perder de jeito nenhum, de maneira nenhuma, tá certo? Parabéns aí para vocês, e como eu falei, a gente fica aqui esperando informações, a gente fica aqui esperando notícias sobre esse remake da novela Pantanal, que promete vir com tudo, viu? Será que em 2021? Tomara, né, gente? Porque tá todo mundo aí esperando a vacina, mas quando a vacina chegar, não vai ser só a vacina. Ainda tem outras coisas que vão implicar nessa trajetória toda, mas a gente espera que tudo fique bem o mais rápido possível. A gente também espera que fique bem o vocalista do grupo Roupa Nova, o Paulinho, né? Que ele está internado já faz um tempo. Na verdade, ele se internou para poder fazer um transplante de medula óssea há 2 meses, e agora ele voltou para o hospital e teve que ser entubado porque ele testou positivo para a Covid-19. Ele tem 68 anos e a assessoria de imprensa do Roupa Nova disse que ele está até se recuperando bem, apesar do quadro de entubado, né, de estar entubado aí. Mas a assessoria diz também que o Roupa Nova continua mantendo a sua agenda de shows e compromissos, né, seguindo todos os protocolos de segurança, e a gente aqui do Trago Verdades deseja para o Paulinho uma ótima recuperação. É uma doença, né, acho que nem apesar da idade dele, ele tem 68 anos, mas eu acho que já ficou mais do que provado e comprovado que a Covid não vê idade. Então, assim, acho que isso sirva de alerta para as pessoas a respeito de aglomeração, a respeito da higienização, mas que também as pessoas tenham consciência de que essa pandemia ela vai muito além. Nessa semana eu li uma frasezinha nas redes sociais de uma pessoa que dizia o seguinte: se até o príncipe William pegou, né, a Covid, então é uma coisa que vai desde a realeza até os plebeus. Então não escolhe quem vai ser a vítima, quem vai ser a próxima vítima. Então é por isso que a gente reforça sempre aqui a importância do uso da máscara, a importância de se cuidar. E olha, Paulinho, melhoras para você e força para toda a equipe, força para todos os integrantes do Roupa Nova, porque com as dificuldades, apesar de tudo, o show precisa continuar.
Apesar do investimento de 11 milhões e 700 mil dólares, cerca de 60 milhões de reais, Kanye West não conseguiu votos suficientes para a disputa pela presidência dos Estados Unidos. Ele teve 60 mil eleitores a seu favor e foi destaque apenas nos estados de Tennessee e Colorado. Mesmo com o baixíssimo quórum eleitoral, o rapper, que é casado com a socialite Kim Kardashian, já adiantou que vai se candidatar novamente em 2024 para o cargo. Johnny Depp perdeu a ação judicial contra o tabloide britânico The Sun. Ele acusava o jornal de difamação por causa de um artigo publicado que se referia a ele como espancador de mulheres. O Supremo Tribunal de Londres determinou que o ator não teria direito à indenização, uma vez que ficou provado que ele agredia repetidamente a ex-mulher Amber Heard. O The Sun comemorou a decisão judicial e associou a sentença à liberdade de imprensa e disse estar sempre do lado das vítimas de violência doméstica. Adele recusou um cachê de quase 300 milhões de reais para fazer a publicidade de um produto emagrecedor. A cantora não quis divulgar o estimulante de emagrecimento, uma vez que ela mesma perdeu 45 quilos apenas com reeducação alimentar e exercícios físicos controlados. Mas esse não foi o único cachê que Adele recusou. Outras propostas para a divulgação de alimentação vegana, livro de receitas e até videoaulas sobre ginástica saudável também foram oferecidas a ela. Chegou o momento do nosso Em Alta na Tela. Eu adoro esse quadro porque algumas pessoas acham que eu só fico assistindo série, né, durante a semana. Mas não, eu assisto TV aberta, eu assisto TV por assinatura. Eu acho que no meu papel de comunicador, no meu papel de jornalista, é muito importante que eu me mantenha sempre muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo. E nessa semana, claro, a gente não poderia deixar de falar sobre esse encontro de duas personalidades de universos tão diferentes, mas ao mesmo tempo que se cruzam, né? E eu tô falando da Xuxa Meneghel, que foi entrevistada pela Tata Werneck no programa Lady Night. Esse programa foi exibido pelo canal por assinatura Multishow, ainda não foi exibido pela TV aberta, mas olha, esse encontro da Xuxa com a Tata foi uma coisa assim, eu acho que histórica, memorável. Primeiro porque marca o retorno da Xuxa aos Estúdios Globo para participar de um programa, né? O programa da Tata, ele é gravado nos Estúdios Globo e aí marca o retorno da Xuxa para esse ambiente global que a gente torce aqui que aconteça o mais rápido possível. E depois, a pauta do programa, os assuntos abordados pela Tata Werneck, olha, a gente percebeu assim que a Xuxa ficou muito à vontade. Ela falou de toda a intimidade dela, falou de corpo, de sexo, enfim, os assuntos são até assuntos escatológicos muito bem colocados e muito bem falados, né, foram abordados no Lady Night. Isso reforça ainda a nossa crença de que a Xuxa combina demais com as lentes da TV Globo. É uma pena que a Record TV não tenha aproveitado a Xuxa até o momento, né, na altura que ela merece ser aproveitada, mas esse programa eu acho que da Tata, o Lady Night, eu acho que vai ser um grande divisor de águas em relação à participação da Xuxa. Na semana passada, no domingo, a gente já teve a Xuxa no Fantástico, né? Uma matéria falando sobre carreira, falando sobre o livro que ela tá lançando, mas a entrevista que ela já tinha gravado antes pro Lady Night vem aí coroar esse novo momento em que a gente fica aqui, como eu falei, ansioso, esperando para que a Xuxa retome as suas atividades com todo o brilho, com todo o carisma. Tem muita gente que fala que ela já passou da idade, que o tempo dela já deu. Olha, eu vejo muita gente nova aí que não deveria nem estar ocupando um espaço, principalmente na TV aberta. Cada vez mais pessoas falando mais abobrinhas, mais besteiras e sem essa bagagem de postura, sem essa bagagem de abordagem, que eu acho que fazem toda a diferença, né, para uma pessoa que faz comunicação, que comunica, que é uma comunicadora ou um comunicador de alguma atração. Hoje a gente tem muita gente aí que poderia estar em casa ou fazendo outro tipo de coisa, o que não é o caso da Xuxa. Então, parabéns para Tata Werneck, parabéns para toda a produção. Eu tenho amigos que trabalham na produção do Lady Night, pessoas muito queridas, vocês são incríveis e o programa foi muito gostoso. Para quem ainda não assistiu, pode acompanhar aí nas plataformas digitais. Eu acho que já está disponível no Globoplay, né, para assistir e que vale muito a pena rir e se divertir com Xuxa Meneghel e Tata Werneck no Lady Night.
Solidariedade de Verdade, esse quadro aqui do programa que todo mundo sabe que eu tenho maior carinho e que desde o começo da pandemia a gente tem divulgado e a gente tem colaborado também para que essa corrente do bem continue sempre mais forte, mais fortalecida. Por aqui a gente fala sobre pessoas que fazem muita diferença na vida das outras nesse momento tão trevoso, tão escuro que a gente está atravessando e que a gente sabe que ainda não passou, mas vai passar. Mas enquanto está passando, a gente precisa muito contar com a solidariedade, com a colaboração, a gente precisa contar com o coração aberto das pessoas que estão dispostas a ajudarem as outras. Hoje eu vou falar sobre ele, o nosso colega aqui, apresentador Vanderlei Montagnoli, que está lançando o livro Poemas para você aprender a respirar. Bom, ele resolveu tomar uma iniciativa que eu achei assim muito bacana e por isso eu trouxe aqui para o nosso quadro. Todo o valor arrecadado sobre os direitos autorais do Vanderlei nessa pré-venda do livro Poemas para você aprender a respirar vai ser transformado em quentinhas para o projeto Quentinhas do Aroche em São Paulo. Então, só para esclarecer, a cada um livro vendido na pré-venda, um livro do Vanderlei Montagnoli, vai ser doada uma quentinha para o projeto Quentinhas do Aroche. Quem quiser ajudar esse projeto, essa iniciativa muito legal, é só entrar lá no Instagram, @quentinhasdoaroche, lá tem todas as informações, tem o link para você também comprar o livro do Vanderlei nessa pré-venda e eu acho que é muito importante a gente se unir nesse momento, porque uma iniciativa como essa, cara, nesse período da pandemia é muito louvável. Então, assim, você compra o livro e você doa uma quentinha para esse projeto. E olha, além disso, né, o projeto Quentinhas do Aroche também aceita doações, seja doações em dinheiro, seja doações em divulgação ou até mesmo de trabalho voluntário para fazer as ações, né, ajudar nas ações, na realização das ações que eles promovem. E aí, vocês também podem entrar em contato lá pelo Instagram, @quentinhasdoaroche. Bom, os alimentos são muito úteis para as quentinhas, né? Eles têm uma meta de mais ou menos 500 quentinhas por semana que eles entregam dentro desse projeto, dessa iniciativa. Mas eles também estão precisando de material de higiene como álcool, gel e máscaras. Então, se você é grande empresário, você que tem uma condição um pouquinho melhor, quer ajudar essa galera, entra lá no Instagram, @quentinhasdoaroche. E olha, gente, vamos fazer a diferença, porque a vida está muito difícil para todo mundo. Eu acho que nos diferentes níveis sociais, a pandemia trouxe dificuldades também em diferentes níveis. Mas nesse momento, saber que a gente pode contar com alguém do nosso lado faz toda uma diferença, né? Dá todo um outro sentido à existência. Então, colabore, participe desse projeto do Quentinhas do Aroche ou outros projetos que a gente já divulgou aqui no Solidariedade de Verdade, porque o importante é a gente não deixar essa corrente do bem enfraquecer. Chegou a hora da gente mandar o nosso carinho, o nosso abraço para quem acompanha sempre o nosso trabalho, para as pessoas que estão sempre torcendo pelo nosso sucesso. E nessa semana quem fez aniversário foi o Marcelo Rabelo, ou Avestruz, como ele é conhecido nos bastidores da televisão. O Marcelo é um grande produtor, um cara talentosíssimo, muito competente. A gente já dividiu algumas pautas na noite do Rio de Janeiro, cobrindo alguns eventos. O cara, assim, é formidável. Marcelão, um grande abraço para você, tudo de melhor na sua vida e que esse novo ciclo que comece aí seja de muita prosperidade e de muito trabalho, porque você é um cara nota 10. Quero mandar um beijo também para Kelly Cristina Bispo, que tá sempre ligada aqui com a gente e que também acompanha todos os trabalhos que a gente faz, todas as postagens nas redes sociais, também tá sempre mantendo contato. Um grande beijo para você, Kelly, e também para Nazinha Quintão, que sempre acompanha o nosso programa e toda a programação da USBR TV. Nazinha, um grande beijo pra você. O Trago Verdade dessa semana vai ficando por aqui, mas olha, eu prometo que o programa da semana que vem, aliás, a gente já tá preparando, está incrível e se eu fosse você, eu não perderia não, viu? A gente tem um encontro marcado então na próxima edição do nosso Trago Verdade. Até lá!